mas depois eu corrigi, tá? Mas tá bom. Esperar um minutinho, o Chico não falou que não vai participar. Tudo bem que eu acho melhor a gente começar, porque os mentores gostam de seguir horário, né? Sim. Então vamos começar. Quem vai fazer a prece inicial é você, Marlene. Sim. Então, vamos nos conectar, né? Procurar amansar nossos corações, nos conectando com a espiritualidade. Neste momento, vamos abrindo nossos corações, pedindo a nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos conduz até Jesus. Que nosso Mestre amado interceda por nós junto a Deus Pai, nosso Criador. Que Deus permita que os Espíritos Consoladores possam estar presentes e nos amparar nesse encontro de estudos. Que o Mestre Jesus, que conhece nossas imperfeições, que nos ama profundamente, possa nos auxiliar a compreender as leis divinas, fazendo entender que o Evangelho de luz, e principalmente nos ensinando a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dar-nos força e coragem para sermos humildes. E nos mostra o caminho do bem, mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. Que com muito amor possamos dividir todos os benefícios recebidos com nossos irmãos de jornada. Auxilia-nos, Jesus, a sermos merecedores do teu amor. Que sua luz seja nossa fonte de inspiração para semear o bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora é Eliane, né, Eliane? Sou eu. Com o Evangelho. Hoje, nós vamos começar o capítulo 4, o Cristo Consolador. E nesse capítulo 4, o Cristo Consolador vai falar do 6. Nossa, eu vi ao contrário. Então, é o capítulo 6. Tira tudo, é o capítulo 6. O Cristo Consolador. E aí nós vamos falar o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos e advento do Espírito de verdade. E no dia de hoje, nós vamos começar com o jugo leve. Então, o item 1. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa parte aqui do Evangelho está em São Mateus, no capítulo 11, versículo 26, 29 e 30. E aí, depois, embaixo, ele dá, né, a pequena explicação. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente
as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência. É a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação desta lei, mas esse jugo é leve e esta lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, quando eu comecei a ler aqui, primeiro que eu fui dar uma estudada, eu fui procurar o que queria dizer a palavra jugo, né? Porque lendo ela na frase, dá um sentido que é uma coisa suave, né? Meu jugo. E aí eu fui no Google, que a gente gosta muito de ir no Google, e tem lá que o jugo, ele é muito usado em animais, eram antigamente, porque se a palavra jugo é muito usada também no Antigo Testamento. Então, é usado nos animais para carregar, para transportar pesos, balaio, ainda os desenhos que tinha no Google, se procurar lá, é um pano e os balaios de cada lado. Então, seria aquele pano que eles levavam para transportar. Então, aí no começo, quando Jesus fala, coloque seu jugo, né, que eu vou deixar tudo mais leve, então era para a gente colocar esse pano que ele vai nos ajudar, né, a tirar os nossos sofrimentos. Quando a gente acredita nele, quando a gente acredita na vida futura, o nosso sofrimento, o nosso jugo, se a gente colocar o jugo, tudo, o nosso fardo vai ser mais leve. Temos que acreditar. Fé, né? Fé. A fé. Mas não é sempre que a gente acredita, né? Às vezes a gente acha que a gente sempre sofre mais do que devia, né? Realmente é isso, a gente acha que a gente sempre sofre mais, né? E que nunca vai acabar e nunca vai passar, né? Não é assim. Se a gente acreditar, tudo passa. E está tudo lá no futuro. O que não vai ser agora acalmado para nós, no futuro será. A, a lei de Jesus, uma observação, né? Ele fala no texto, é simplesmente o amor e a caridade. Agora, vamos pensar, né? Veja, quando a gente ama, quando a gente tem a alma leve, quando a gente faz a caridade, quando a gente trata as pessoas com respeito, tudo fica mais fácil, não é verdade? Sim. Então, na verdade, é uma consequência, né? Óbvia. Quando a gente... Agora, aquela pessoa que é brava, turrona, que briga com todo mundo, ela vai encontrar obstáculos que ela mesma plantou. Porque as pessoas, no ambiente de trabalho, o colega não vai ajudar, pensa assim, eu ajudar esse cara aí, capaz, ele que se vire. Então, na verdade, é uma consequência dos nossos atos, né? A felicidade futura. É tudo muito lógico, né, aquilo que Jesus fala. Então, é muito mais fácil você conviver com amor do que pelo ódio. É só isso que eu queria acrescentar, que eu achei importante. E Marcelo, quando ele fala em caridade, às vezes a gente ouve essa palavra caridade
a gente geralmente pensa em caridade material. Mas não é uma caridade material. Sim. É ouvir uma pessoa, é um abraço, é um sorriso, é um estender uma mão, é um consolo. Eu acho que até mais essa caridade nossa sentimental do que a material. A material é necessária, com certeza. Você, quando sabe que uma pessoa está passando uma necessidade, ela é muito necessária. Mas também nós precisamos ver que não é só a gente... eu não faço caridade porque eu não tenho condições, não tenho dinheiro, não é só isso. Porque se a gente esperar, como se diz, ganhar na Mega Sena para poder fazer caridade, não vai ser talvez não seja nessa encarnação, provavelmente não será, né? Mas eu acho que uma palavra amiga e um sorriso todo mundo tem. Olha, muito bem lembrado. Aliás, esse é um problema que eu, Marcelo, passo. Porque, veja, você está lá, você vai num lugar qualquer, aí, de repente, as pessoas estão te olhando com aquela cara, né? Não te olham direito, te dão aquela olhada cruzar, cortada, né? Aí, a primeira coisa que você pensa é, nossa, o que eu fiz? Não sei o quê. A gente se vitimiza, né? Ai, coitadinho de mim. Isso. Aí, de repente, você passa em frente ao espelho e vê a sua cara. Você tá assim, ó. Como a pessoa vai ser gentil com você, dar um sorriso, se você não está nesse... Né? Então, isso é uma coisa, a gente costuma colocar a culpa no outro. É o outro que me maltratou. Não, às vezes você não está com uma cara boa. Tudo bem. Às vezes a gente faz essas caras sem querer, né? A minha irmã falou, nossa, que cara feia que você tá. Eu falei, nossa, foi sem querer, assim, que eu perdi, sei lá. Eu na rua, eu pareço um boi brabo, né? Na rua, porque eu abaixo a cabeça e vou embora. Mas é porque eu fico pensando em 1 milhão de coisas, sabe? Eu sumo do mundo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode magoar por pouca coisa. Né? Né? Muito bem. Ainda alguma coisa, podem falar. Já falei demais. Eu acho que Jesus deixou bem claro, né, para a gente. Fora da caridade não há salvação. Né? E caridade é tudo isso que a Eliane acabou de falar. Né? É uma escuta. Dar consolo nos momentos difíceis. E também, se puder ajudar, né, em alguma coisa que eles necessitam, a gente deve fazer, sim. Mas eu acho que sem caridade realmente não há salvação, como Jesus assim disse. E eu acho também que a caridade começa em casa. Porque tem gente que é muito bonzinho para os outros, mas em casa, nossa, xinga todo mundo, fica bravo com todo mundo, e na rua é um amor. Então, eu acho que a caridade começa em casa. Com certeza. Por isso que a gente... Pode falar, Carlos. Eu acho que é por isso que a gente, aqui, todos os domingos, a gente está sempre pedindo, né, Célia? Que Deus faça, né, nosso Mestre Jesus faça com que a gente mesmo possa seguir as leis, né? Porque só estudar não adianta, tem que seguir, cumprir as leis, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Obrigada, Carlos. A casa, o nosso lar, é o primeiro que a gente tem que começar tudo. Desde quando nós somos crianças, a gente vai aprender. Então, tudo começa dentro do nosso lar. Mas a gente esquece. Com certeza. Bom, mais alguma observação? Senão o Carlos, se quiser, pode... É o Carlos, né? É o Carlos.
Ah, eu passei por Carlos, não está dando conta, não. Estamos juntos. Estamos Obrigada, todos juntos. Então vamos lá. Vamos falar sobre a alma mais um pouco. A questão 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Essa pergunta que o Kardec fez, a resposta. Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Eu vou fazer também a 140A, que já complementa ela, tá? Não obstante, há espíritos que deram essa definição. A resposta: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Aí o comentário de Kardec. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos do movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e deixa com a morte. Eu acho que ficou claro aqui. Quando a gente lê só 140, você cria uma dúvida em você mesmo. Peraí, fluido vital não é a alma? A alma não é fluido vital? Aí você já vai para frente, você vê que... E o Kardec fecha muito bem com o comentário dele. Que a alma age por meio dos órgãos, que são animados pelo fluido vital. Eu não entendo confundir fluido vital com alma. A alma é o espírito encarnado. Mas e aí? Tem sentido? Tem, mas isso daí, o fluido vital é que faz. E a alma aproveita os órgãos e vai. Ela pensa, ela respira, ela age, mas é a alma através do fluido vital. Sim. 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é exterior, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve. O primeiro, que chamamos perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca já o dissemos. Então, quando você pensa que a alma é externa, você pode pensar que ela então está fora do corpo aqui, plasmando, ficando igualzinho o corpo. Não. Você tem o perispírito e tem o corpo. A alma é o centro de tudo isso. É o ser pensante. É aquele que faz com que, através da sua vontade, agir. O corpo não age sozinho, sem a vontade do espírito. Que é a alma, o espírito encarnado. Entendido? Certinho. Então vamos. 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Na semana passada, nós falamos algo a respeito disso. Então, o espírito não se completa, ele já vem pronto. O que vai se completando são os órgãos, os sentidos,
que na criança ainda é bem incipiente, é bem pequenininho. A partir do momento que vai se desenvolvendo, vai ampliando. Então, o espírito vai recobrando aquilo que está adormecido nele, vai colocando em prática. Mas ele não vai nascer e vai se completar, o espírito se completar durante a encarnação. Ele vem completo. Ele vai se lembrando, vai soltando, vai liberando a cada momento as coisas para ele. Como a gente vai aprendendo na escola quando criança. Você entra lá no jardim, no pré-primário, vai descendo. À medida que você vai crescendo, você vai aprendendo mais. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo como ser humano, você vai lembrando e vai começando a ter um pouco mais de... Não de espírito completo, mas os órgãos, os sentidos. Certo? É. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há, então, necessidade de figuras, de comparações, que tomais pela realidade. O início já foi dado na resposta da pergunta, né? pelo Espírito de Verdade. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos. Ou seja, eu me lembro no Giapaz, quando nós tínhamos um trabalho, que a gente tinha um contato com a espiritualidade através de perguntas e respostas, que o espírito que vinha da comunicação já dizia: vou responder de acordo com o meu conhecimento. Se essas perguntas forem feitas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses para outro espírito, você terá outro tipo de resposta. Claro que elas não vão ser extremistas, mas elas têm um outro entendimento. Por quê? É de acordo com cada um. Nós aqui, se tem uma pergunta, cada um vai dar uma resposta, não é isso? De acordo com o que nós estudamos e buscamos aprender. Espírito desencarnado é como nós. Nós não podemos endeusar o espírito encarnado quando ele vem dar uma comunicação. Às vezes a gente endeusa ele como se ele fosse a coisa do, né? Não, ele é igual a gente. E se for um pseudo-sábio ainda, vem com coisa que nós vamos botar caraminhola na cabeça. Ao invés de ajudar, atrapalha nós. Então a gente precisa realmente, quando o Kardec fala que tem que passar pelo crivo da razão, quando o espírito dá uma comunicação e fala, a gente tem que dar uma apertada nele para descer. Se ele espanar, não é verdade. Se ele brincar com você, não, ó, tudo bem, você está duvidando, levar numa boa, não, esse camarada está realmente falando sério comigo. Não é brincadeira. O espírito que apela não é um espírito que veio falando sério. Se o espírito nem vou falar de Emmanuel, de André Luiz, então qualquer espírito bom que seja, que venha dar uma comunicação, ele não vai apelar com você, não. Se você fizer uma pergunta duvidando, ele vai saber sair numa boa. Oi. Posso falar fazer uma observação? Com certeza. Excelente o que você disse, muito importante. Só queria ilustrar dando um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que chama Luiz, um tal de Luiz. Sim, uma pessoa qualquer. Ela tem um conhecimento básico, tá? Aí você pede para ele explicar o universo. Ele vai explicar pela visão dele, pelo nível de conhecimento dele. Não significa que ele está sendo de má fé. Ele não está agindo de má fé, ele só não sabe mais. Aí depois você pergunta para uma outra pessoa qualquer, que é astrônomo. Aí você pergunta sobre o universo.
a resposta dele vai ser muito mais próxima da verdade e correta. Né? Obviamente, como o Carlos falou, existem espíritos que gostam de colocar confusão. Né? Então, ele fala de coisas que ele não sabe, por querer ele inventa coisa. Quando você for dar passe, você tem que colocar a mão na orelha. Né? Né? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que ficar alerta. Aliás, só uma última coisa. Gente, por que o Espiritismo me fascina? Porque não existe rituais. Então, quando vocês virem que estão colocando ritual em alguma coisa, fica esperto, porque tem alguma coisa errada. Né? Não existe ritual. A nossa união com os espíritos, com o mundo espiritual, é mental. Você não precisa de fazer nada para se comunicar, para entrar em contato com os espíritos. É uma questão puramente mental. Tá? Algumas religiões, elas pedem para fazer isso, aquilo. Tudo bem, não tem problema, respeito, mas nós sabemos que isso é desnecessário. Então, vamos ficar esperto com o que a gente recebe, né, de informação. Exatamente. 144. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência que nascem as individualidades. Mas o que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender que o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares penentes de Deus junto ao vosso globo. Bom, alma é a alma. Alma do mundo, na verdade, eu dizer que a Terra tem uma alma. A Terra não vai ter uma alma, somos nós que vamos fazer a Terra. As nossas individualidades. Cada um de nós, fazendo o seu trabalho, é que vai desenvolver a Terra. Então, a Terra tem, sim, o seu governador. Quem é o governador do planeta Terra? Jesus. E nós somos as almas que aqui vivem para poder crescer junto com ele. E aí, como disse, né, o Marcelo, muito bem, a gente precisa, com cada um que a gente fizer a pergunta, a gente vai ter uma resposta. Então, aqui, no caso do livro de Espíritos, a resposta vem dos espíritos de alto gabarito, né? Jesus com a equipe dele, então é diferente. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. Quem traz a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos. Porém, quantos de nós não vamos estudando isso desde lá de trás, desde Kardec e a equipe dele? E também tem as suas interpretações e colocam. Então, como ele diz, ela foi feita e tem erros no meio do caminho, não da doutrina espírita. Ele fala da ciência psicológica aqui. Quem foi interpretar, interpretou do jeito dele e passou. Aí veio outro e falou assim, não, calma lá, vamos melhorar essa ciência aqui, não é essa que nós estamos falando. Então, ao longo do... E por que os espíritos deixam? Por que Jesus e a equipe deixam? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, nós vamos fazendo, errando e acertando. Nós vamos fazendo, errando e acertando. Aí a gente desencarna, vem uma outra equipe. Essa outra equipe pega dali para frente, não, peraí, vamos aprimorar. Não é assim. E aí nós estamos chegando hoje, em 2023,
muito melhores do que éramos em 1860, por conta dos erros e acertos que a gente cometeu. E daqui para frente, não vai ter acerto? Talvez tenhamos mais acertos que erros, mas ainda assim teremos alguns. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não. Mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Complementando, que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo e que consideram como centro da vitalidade, a confundem com um fluido ou princípio vital. Não obstante, podem dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, a alma, ela não fica circunscrita num ponto. Porém, ela fica mais na nossa região, como o Marcelo fala do pensamento, mais na nossa cabeça. Porque ela age aqui. Quem age? É através do espírito que nós vamos agir, e o corpo vai ser o quê? Vai ser somente o equipamento que ele usa. O corpo é um equipamento do espírito, da alma encarnada, do espírito encarnado que é a alma. Algum complemento mais, pessoal? Desculpa, Carlos, eu estou com dúvida. Pode falar. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? O que ele diz? Não, ele confunde a alma com o princípio vital, que nós vimos na questão lá de cima, que não é. Então, quem faz isso está colocando no lugar errado. A alma não fica no princípio vital. O princípio vital, a alma utiliza o princípio vital para poder ter as suas ações, tomar suas atitudes. Mas ele não é o princípio vital. Entendeu. Será que eu estava pensando, conforme a gente estava conversando, será que quando ele fala de centro de vitalidade, será que ele se refere ao que a gente chama de chakra? Que tem vários, né? Tem vários. São 7 chakras. São 7 chakras. Aliás, tem até mais, né? São os 7 principais, não é assim, né? Sim. E aonde fica esses 7? Então, pode falar, Carlos, perdão. Vamos ver se eu lembro. Tem o coronário. Coronário. Que fica na nossa segunda cabeça. Você tem o frontal, que é na testa, aqui assim. O laríngeo. O cardíaco. Onde? Cardíaco, coração. 4. O umbigo. Umbilical. Sim. Faltou 2 que eu não vou lembrar. Faltou 2, eu não me lembro. Então são 7. Mas a gente vai pesquisar. Sim, eu devo ter esse material. Eu já vi em algumas aulas que a gente fez. Será que ele se refere... Então, mas será que quando ele fala em centro de vitalidade, ele se refere aos chakras? Então, não sei, Marcelo. Então, isso é uma coisa que a gente poderia estudar mais, né? O que vocês acham? Não sei. Verdade. Uhum. Ok. Você fala o centro vital, é isso, Marcelo? No texto, na última pergunta, ele fala assim, os que a situam no que consideram o centro da vitalidade. Depois, na pergunta, fala assim, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital. Ou seja, em um centro vital. Então, ele está considerando que há outros, né? Uhum. Quando ele fala em um, Ele se ele tivesse falado no centro vital, provavelmente seria um só.
Por isso que eu pensei nos chakras, né? Bom, posso propor... Vai ser motivo de pesquisa. Então, posso propor para o grupo, para a gente, todo mundo pesquisa sobre os chakras e a gente, na reunião que vem, a gente vê o que a gente descobre? Vamos? Com certeza. Ok. Beleza. Já que a ideia é aprender, né? Exatamente. É isso aí. Ok. Muito bem. Alguma pergunta, Lucélia? Marli? Eliane? Não. Tá bem claro. Sabe o que é, Marcelo? Eu acho que eu estudei tanto da primeira, falei tanto, que agora deu para compreender tudo que o Carlos falou. Então, que bom, é isso aí. Né, a gente estuda, a gente aprende, né? Com certeza. Bom, quem faz as vibrações sou eu, né? Certo. Bom, dessa vez eu vou lembrar, tá? Eu vou lembrar do quê? De pedir para vocês terem seu copinho de água, sua garrafinha de água. Já está aqui. Eu até escrevi para eu não esquecer. Vou edificar as águas. Porque se eu não escrever hoje em dia, eu não gravo mais nada. Então vamos lá. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por estarmos todos aqui juntos. No teu nome, em nome de Jesus, nosso mestre querido, governador planetário, que tanto nos ama e sempre coloca a sua fé em nós. Que nós possamos ser dignos de sua confiança e amor. Gostaria de também, inicialmente, pedir por nós, os integrantes do grupo, eu e a minha família, que hoje é a minha esposa, Flaviana, a Marli e a sua família, a Lucélia, a sua família, Carlos, Eliane e a Dona Clara, ao Chico, que não se encontra na reunião, mas a ele também, a nossa amiga Conceição e a sua família, que ela possa receber o nosso amor, nosso carinho, onde quer que ela esteja. Que os bons espíritos, que os mentores nos protejam e nos mantenham unos, mas que nós, isso depende de nós, que nós continuemos unidos pela causa. Não pela casa, mas pela causa. Gostaria também de pedir especificamente aos que faleceram no terremoto. São já mais de 33 mil almas que passaram para o plano espiritual. Pelas equipes socorristas, que têm um trabalho gigantesco de recuperar essas almas e levarem para o plano espiritual, para tratamento. Aqueles que ficaram encarnados com a dor da perda, que eles possam ter paz no coração, depois de tal problema terrível. Peço, meus amigos, também por aqueles que estão em hospitais, doentes, com doenças terminais, e os prepostos de Jesus possam estar lá ajudando-nos. Tantas equipes do bem, a equipe do Dr. Bezerra Menezes, a equipe do Dr. Fritz, com certeza trabalhando por esses espíritos, na proximidade de sua desligamento do corpo material. As crianças,
órfãs ou aquelas de rua, que elas possam ter um mínimo de paz em seus corações, em um momento tão adverso, que os seus anjos da guarda os protejam de todo mal. Aos velhinhos também, que estão já prestes a passarem para a vida verdadeira, que os bons espíritos possam protegê-los de todo mal. Eles que batalharam a vida inteira e hoje, muitas vezes, estão sozinhos. Peço por aqueles que estão encarcerados nas cadeias, que eles possam, nesse momento de solidão, repensar em suas vidas, e que ao saírem possam ser homens novos. Peço, Senhor, pelos governantes, todos eles, que eles possam pensar um pouco mais por aqueles que mais precisam, e menos em si próprios. Aos países mais poderosos, que eles possam pensar nos seus países, nos outros países menores, como irmãos, e não no sentido de subjugação. As guerras na Ucrânia, no Iêmen, na Síria, que eles possam perceber que a matéria é importante, sim, porque com a matéria nós aprendemos, mas que o mais importante não são as posses ou o poder, mas a vida espiritual. Enfim, ao nosso planeta querido, que ele possa estar envolvido por esse amor, esse carinho. Peço pela nossa lista. Vamos lá pensar pelos nossos amigos que precisam da nossa solidariedade. Começando por Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição, Pandini Raimundo, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Mazucci, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romagnelli, Heloísa, Jéssica Santos Silva, Gesualda Cândida de Helena, João Maríngolo, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilia, Julice Mazucci Pazucchi, Leonardo Correia Imafuco, Lesiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Marlene Bidon, Marli Santos, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anechini, Tainá Andrade,
Valdir Donizete Severino, Vanessa Cecília Martins, Valesca Gomes de Souza Dalbério, William Abinage e todos os moradores de Alqueirão do Mato. Pedimos por esses nossos irmãos que se encontram desencarnados, que eles possam receber o amor de nossos amigos, das nossas orações para que se recuperem. Maria Aparecida Siqueira Cosse, Mariana Piccolo e Maurício Zanqueto. E por último, peço aos bons espíritos, aos nossos queridos irmãos que sempre estão ao nosso lado, nos dando boas inspirações, que fluidifiquem as nossas águas, os mares do físico, do espírito, de acordo com a nossa necessidade e principalmente, o nosso merecimento. Muito obrigado, que assim seja. Pode encerrar, Lucélia? Nossa. Vamos, então, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, por mais esse domingo abençoado, por estarmos reunidos, agradecendo aos mentores presentes, e graças a Deus pelos ensinamentos que tivemos hoje, que nós não só aprendemos, como praticamos. Podemos praticar os ensinamentos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos sem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Alguma observação, gente? Algum sentimento? Uma licencinha, eu vou estar saindo, porque minha mãe precisa do banheiro, eu preciso levar ela ao banheiro. Ah, sim, claro. Tchau, pessoal. Abraço. Boa semana para vocês. Tá. Tchau, dona Clarinha. Tchau, Clara. Tchau. Tá. Alguma observação, gente? Tá tudo bem, Marcelo. Eu senti bom. muito bem. Como sempre, eu senti muito bem. Muita paz. Graças a Deus. Eliane, também. Bem. Tá. Muito jóia. Bom, então é isso, meus amigos. Olha, um ótimo fim de domingo para vocês. Boa semana, muita paz, muito amor, tá? Assim E seja. quarta-feira estamos de volta, se Deus quiser. Deus quiser. Isso. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Um tchau. abraço para vocês. Até mais. Se Deus quiser.